Olá, nós estamos novamente juntos no canal do Centro Espírita JJ Rodrigues para trabalhar com mais um tema que nós esperamos sinceramente que contribua para a sua jornada e para a sua caminhada. Nós vamos falar hoje sobre as ferramentas, os recursos, as formas que a gente pode se valer para fazer a mudança, a transformação daquelas características, daquelas qualidades negativas que nós temos, que nos incomodam e que não estão no caminho correto, no caminho do bem, naquele que vai trazer mais frutos bons para nós. Eu acredito que a maioria de nós, se não todos, olha para dentro de si e fala: essa característica minha não é boa. Seja um ponto do meu temperamento, da minha forma de pensar ou da minha forma de agir, eu preciso transformar, eu preciso mudar. E essa mudança, nós espíritas damos a ela um nome, que é reforma íntima. É esse processo de transformação gradativa do nosso ser. E essa transformação, nós temos para essa transformação uma série de exemplos de pessoas virtuosas ao longo da nossa história. Mas o exemplo máximo de virtude, que é o caminho que a gente tem que seguir, e ele mesmo disse que era o caminho, a verdade e a vida, é o nosso Mestre Jesus. Ele veio exatamente para nos mostrar qual é o caminho que nós temos que seguir, qual é o caminho da virtude, né? Quando a gente olha para a gente, infelizmente, a gente vê que essa casa aqui precisa de reforma. E reforma não é fácil. Não é fácil nem a reforma material que a gente faz nos prédios, nos imóveis, não é fácil. Mas ela é necessária. E se a gente se conscientizar disso, quanto mais rápido a gente se conscientizar disso, vai ser melhor. Mas não é fácil fazer reforma, no entanto, existem formas, recursos, conceitos que vão nos ajudar a passar por esse processo com menos sofrimento, com menos martírio e também com mais facilidades. Então, vamos pensar agora numa analogia para nos dar a motivação da reforma, né? Vamos entender o seguinte: a reforma não precisa ser como o processo de poda das árvores, né? Então, eu sou lá aquela árvore que tem galhos que não são saudáveis, que não dão frutos, que não estão bons, tenho características em mim que eu não gosto, então eu vou podar, eu vou cortar. Bom, eu acho que nenhuma árvore, se ela tivesse essa consciência, ia gostar de ser submetida a uma poda. Eu gosto de usar, então, uma outra analogia para você entender que o processo de reforma é um processo muito mais bonito e muito mais rico do que uma mera poda. Vamos pensar que nós somos esse ser que está aqui, cheio de qualidades, e também com alguns vícios, muitas virtudes, né? E esse ser que está aqui, essa realidade, esse estado, não reflete necessariamente todas as nossas potências. Então, o que é a potência? Não é o que eu sou. A potência é aquilo que eu posso ser. A potência é o vir a ser. E esse vir a ser é como se fosse, então, não essa árvore que vai ser podada, mas a semente que existe dentro de mim. Essa centelha de luz maravilhosa. Porque o processo de reforma íntima não é o processo de poda, nem o processo de eliminação. Não é uma luta, uma guerra que eu instauro contra a minha sombra. É o processo de fazer mais luz dentro da gente. Então é o processo de fazer nascer essa semente. Ela precisa germinar, porque todos nós temos essa semente. E nós temos o nosso agricultor, que está cuidando de nós diariamente e nos auxiliando nesse processo. Não tem como dar errado. Essa semente é uma semente maravilhosa, mas a gente precisa ajudar a semente a germinar. E vamos então pensar na atividade do agricultor. Vamos pensar nessa atividade. Vamos imaginar tudo o que é necessário para fazer essa potência se transformar em realidade. Nós somos infinitamente potentes
E eu conto para vocês que nós todos temos a semente de Jesus em nós. Nós podemos, que foi plantada, claro, pelo nosso Pai que está no céu. Nós podemos ser exatamente como Jesus foi, aquele ser maravilhoso, de luz, que nos ensinou tanto, que era o caminho, a verdade e a vida. Ele veio para mostrar, através do exemplo, como nós podemos ser. Qual é a nossa potência? Ele disse que todos nós podíamos chegar lá. Só que é claro que existe um esforço que nós temos que fazer. O agricultor não joga a semente e fica esperando, né? Ele não olha para o solo e acha que vai brotar. Ele tem que trabalhar. E nós somos os agricultores dessas flores que nós temos. Mas elas demandam cuidado. Cuidado com a terra, a gente precisa arar. Cuidado com a semente. Nós precisamos plantá-la e com cuidado regá-la. Entender as estações. Entender que às vezes a gente vai ter dificuldade e vai vir a chuva e vai levar embora a semente. A gente vai ter que recomeçar tudo de novo com perseverança. Vamos pensar que também não dá para a gente fazer uma plantação imensa que a gente não vai dar conta de cuidar, né? Então a gente tem que plantar aquilo que a gente consegue regar, que a gente consegue cuidar. E depois, quando ela tiver uma árvore frondosa, quando ela tiver uma árvore forte, quando ela já estiver dando conta de si praticamente sozinha, a gente planta outra, não é mesmo? Vamos cuidar dessas sementes de forma sempre muito prudente e não dar passo maior que a perna. Então vamos tentar usar isso para um exemplo de reforma íntima. Veja, primeiro eu tenho que entender o que eu preciso plantar nesse meu terreno, né? O que está faltando aqui? Quais as minhas potências que eu consigo exercitar, que eu consigo desenvolver? Eu posso encontrar aqui no meu jardim algo que eu não goste muito, mas eu tenho que tomar o cuidado para lembrar que o vício ele não se extingue sozinho, ele é substituído pela virtude. Então o processo, como a gente vem falando, não é cortar o galho, é simplesmente fazer brotar a virtude, que é a virtude oposta àquele vício. Então, por exemplo, vamos pensar na situação do egoísmo, né? Eu sou uma pessoa egoísta, eu quero mais para mim do que para o outro. Eu analiso a situação sempre sobre a minha ótica, sobre aquilo que é bom para mim. O que é bom para o outro é menos importante na minha dinâmica e nas minhas avaliações, nos meus julgamentos. Então, como é que eu consigo lidar com o vício do egoísmo? Para eu conseguir transformá-lo, eu preciso plantar e regar essa semente do amor ao próximo. E uma forma de desenvolver essa semente é pensar através dos olhos dos outros, ter um pouco mais de empatia, tentar se pôr no lugar do outro indivíduo e ter mais compreensão. E esse processo não é de uma hora para outra que eu vou conseguir fazer, mas aos poucos, nos pequenos gestos, a gente vai se transformando. E o egoísmo se manifesta em pensamentos, mas em ações, muitas vezes ações pequenas. Então vamos tentar nos colocar, por exemplo, no lugar daquele atendente da loja que está nos recebendo naquele momento. No frentista do posto de gasolina, na caixa do supermercado, na pessoa que te liga para fazer uma oferta comercial. Se você estivesse no lugar dele ou dela, fazendo aquele trabalho, como você gostaria de ser tratado? Procure pensar nisso e, a partir desse pensamento, transformar aquela palavra ríspida que você diria numa palavra mais afável, mais doce. Imagine você, então, naquele outro vício que é da maledicência. Muitas vezes a gente acha que a gente tem razão para falar mal das situações. Claro que criticar o fato e avaliar um determinado fato como negativo é muito prudente e é saudável, para que você não caia no mesmo erro. A avaliação, ela é importante. Então vamos imaginar que a gente vê uma notícia sobre um governante que é corrupto ou que não está administrando bem o município, o estado, a nação, e aí você critica o gesto. Olha, eu penso que talvez nessa situação o melhor teria sido agir dessa forma, porque ela é mais correta, ela é mais justa, ela é mais honesta, enfim.
Agora, quando você fica falando mal do governante, sendo maledicente, e não precisa ser o político, pode ser o seu vizinho, o seu parente, aquele conhecido que fez algo que você não gostou, e você fica criticando a pessoa, você está sendo maledicente, você está mobilizando más vibrações ao seu redor. Você está mobilizando em volta de você, infelizmente, sombras. Esse ambiente mental que você cria não é bom. E você tem que mobilizar, então, boas vibrações, um pensamento um pouco mais saudável. Cortar pela raiz a maledicência. Não se ganha nada só jogando pedras nos indivíduos, mesmo que seja somente com as palavras na cozinha, na sala da casa da gente. Não é bom que nós fiquemos comentando o mal. O mal não fica, a gente não deve ficar comentando e remoendo. Como é que eu faço para lidar com a minha maledicência? Naquele momento eu tenho que ter um clique e lembrar que o bem merece ser comentado, o lado positivo das coisas. E que aquele indivíduo que está praticando o mal pode, inclusive, provavelmente uma pessoa que também está enfrentando dificuldades, que também tem os seus problemas. É um irmãozinho nosso, ignorante, que não conhece muitas vezes as verdades que nós conhecemos e que, portanto, merece um olhar um pouco mais terno, até porque a gente erra todo dia e o Pai tem que ter essa mesma ternura conosco. Vamos tentar compreender o outro, as dificuldades, as deficiências do outro. Então a gente substitui a maledicência, o pensamento negativo, pela compreensão, pela misericórdia, pela atitude compassiva. E é a partir daí que a gente vai plantando e regando essas sementes. Uma de cada vez. Se a gente pretender pegar todos os nossos vícios e transformá-los de uma vez só, a gente não vai conseguir. Então é importante que a nossa reforma íntima tenha metas. Vamos estabelecer metas que a gente consiga cumprir. E a partir dessas metas, vamos regando essas sementes, plantando em nós os bons sentimentos e aos poucos comemorando as vitórias. A gente tem que também identificar aquilo que a gente já conseguiu mudar. A gente tem que glorificarmos a nós mesmos sempre que a gente conseguir uma pequenina vitória que seja. E é claro que para a gente fazer a agricultura no nosso terreno, para a gente conseguir fazer grandes mudanças, nós precisamos de ajuda. E eu proponho que a mudança seja paulatina, que a gente tenha metas plausíveis. Então, por hoje, eu não vou jogar as crianças pela janela, eu não vou gritar, eu não vou brigar no meio da Covid, eu vou ter um pouquinho mais paciência só por hoje. E essa vai ser a minha meta. Porque se eu quiser ser um ser humano perfeito hoje, de primeiro eu vou me sentir fracassado. E quando terminar esse dia, eu vou ficar muito contente. Mas mudar sozinho é difícil. Então, durante esse dia onde eu tenho essa tarefa de não surtar, eu digo para vocês, peça ajuda. Peça ajuda. Se você estiver mudando algo em você, peça ajuda a seu anjo guardião, ao nosso guia, aquele que nos acompanha, que tem a missão de nos aconselhar. Reze, ore diariamente pela sua reforma íntima. À noite, faça a reavaliação e reze novamente. Se você precisar de uma ajuda profissional, procure também. Existem mudanças tão difíceis que os profissionais da área de psicologia também podem nos ajudar. Procure um bom profissional se você entender que a sua situação demanda uma atitude ainda mais potente. Que você não está conseguindo fazer a transformação em você, mesmo seguindo todos os aconselhamentos, todas as recomendações, você não consegue fazer a reforma, procure um profissional. Às vezes a gente precisa mudar um vício muito importante, muito forte, como vícios até em alimentação, em cigarro, em bebida, em droga. Muitas vezes a gente vai precisar de um apoio médico ou psicológico. E também nós temos que lembrar que vamos plantar essa semente, vamos regá-la, ficar feliz com as vitórias,
vamos pedir ajuda, vamos contratar outros trabalhadores para a nossa vinha. E além disso, meus irmãos, vamos lembrar que o tempo não é tão breve para essas transformações quanto a gente gostaria. Essa semente não é uma semente qualquer. É um pouco mais como uma tâmara para a gente poder ver frutificar alguns elementos, alguns pontos que a gente quer modificar. Infelizmente não vão acontecer de uma hora para outra. A gente precisa lembrar que o tempo nesse caso pode ser mais longo e nós temos que ser perseverantes. Por fim, vamos imaginar que a gente plante a semente, que a gente chame outros trabalhadores para nos ajudar, que nós reguemos a semente, fiquemos diligentes ali, porque não podemos esquecer que além de orar, a gente tem que vigiar. Todo dia a gente tem que cuidar dessa semente, não podemos esquecer que ela está ali e deixar ela germinar sozinha. Vamos vigiar, vamos orar, vamos ter ajuda. Nós precisamos também lembrar de uma última coisa. Depois do inverno vem a primavera. É possível que a estação muito fria faça com que essa semente não germine. É possível que a nossa plantinha, em algum momento, tenha intercorrências negativas. Pode vir a enchente, pode vir um inverno rigoroso, alguma coisa pode acontecer. E nós falharmos. Muitas vezes no processo de transformação a gente falha. E quando a gente falhar, vamos dedicar a mesma caridade que a gente tem que ter para os outros, para nós mesmos. Vamos recomeçar com perseverança. Lembrando que a cada dia é uma oportunidade de reencarnação para a gente. Quando o sol nasce, a gente recomeça. Plante de novo. Recomece com perseverança. Porque o Pai vai te ajudar. E ainda bem, nós temos mais um dia. Toda vez que a gente acordar, nós temos mais uma chance. Utilize a sua experiência daquela enchente, daquele inverno rigoroso, para você no seu próximo plantio, para que você nessa próxima fase esteja mais atento para o que pode dar errado. Mas use essa experiência e tenha amor consigo mesmo. Não se martirize, não se crucifique, porque senão vai ser muito difícil continuar com esse arado tão pesado, não é mesmo? E eu desejo a você uma boa colheita, porque certamente o nosso esforço, o nosso trabalho, a nossa constância serão todos eles recompensados, eu não tenho dúvida. Muito obrigada!